punks, plantas alimentícias não convencionais, são vegetais comestíveis. Mas você sabe como consumir ou como identificar? Saiba na entrevista que vai passar agora. É um grupo muito amplo, né? É um pouco difícil a gente escolher uma ou outra. Mas só para visualizar, Ora Pronobis, por exemplo, em Minas Gerais, é uma das punk assim, que são, a gente até chama uma dos nossos xodós na coleção de hortaliças punk que a gente mantém. A taioba, que é muito usada no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. O caruru, né, que é o amaranto, que é considerado invasora das plantações, das pastagens, né, mas que já fez muito parte da tradição culinária brasileira. A serralha também, com ótimo paladar, com ótimas características nutricionais. Tem a beldroega, que é hortaliça comum em algumas regiões até hoje, que foi abandonado assim o seu uso, é considerado invasora também. É uma gama muito grande de espécies, sabe? Então, mas muitas ainda fazem parte de alguma região, né, da cultura alimentar de algumas determinadas regiões do país, sabe? E, Nuno, existem espécies nativas e exóticas também, e ainda essas plantas de produção espontânea cultivadas. Como é que saber o que pode ou não ser cultivado em determinada região? Existe uma diversidade gigantesca, como eu estou falando sempre, né? Mas, assim, realmente, elas têm muitas que são cultivadas, mantidas pelos homens, né, pela agricultura propriamente dito, que exigem um pouco mais de manejo, né, e que foram caindo em desuso, tá? Mas existem essas espontâneas, né, como caruru, serralha, beldroega, língua de vaca, que é o João Gomes também, tem vários nomes, e elas fizeram parte da cultura alimentar, a gente deve buscar resgatar junto a esses agricultores, tá? E a gente tem feito um trabalho na Embrapa Hortaliças de sistematização da produção dessas espécies. Um trabalho de realmente encontrar quais são os melhores genótipos. Tem realmente alguns genótipos, são aquelas variedades melhoradas, vamos dizer, selecionadas, ainda que seja um melhoramento simples, mas a gente definir quais são os melhores amarantos para alimentação, mais palatáveis, mais saborosos, né, de beldroega, de caruru e tudo mais, para realmente disponibilizar, né? Assim como a gente tem variedades melhoradas de tomate, de cebola, de alface, de brócolis, repolho, para a gente ter variedades melhoradas, selecionadas, né, dessas espécies. E aí ter certeza dessa segurança de estar se alimentando do alimento correto. Existem algumas plantas, a gente não recomenda, assim, quem não conhecer, sair fazendo testes aleatórios, né, dessas plantas espontâneas. Essa parece com dente de leão, mas de repente não é o dente de leão e é uma outra, que pode ter algum fator antinutricional. Existem casos de intoxicações agudas, de intoxicações graves, até chegando ao óbito em alguns momentos. Então, a coleta espontânea, ela tem que ser muito criteriosa, né? Só por quem realmente conhece ou como indicação. Já existem outras que todo mundo são de conhecimento geral das pessoas, como essas que a gente já citou. Então, a gente tem uma certa segurança, mas a coleta espontânea, ela também traz o risco, além da identificação, do risco da contaminação. Então, se é uma coleta em um determinado local espontâneo, assim, pode ter havido uma contaminação e a gente não tem controle. O grande diferencial que a gente vem fazendo é fazer a horticultura com essas espécies. Então, pegar essas sementes, mudas dessas espécies, trazer para a sua horta. Eu, por exemplo, já fui agricultor realmente rural, agora estou agricultor urbano, digamos, tenho um quintal diversificado, e eu faço produção no quintal sistematizada de botão de ouro, que é a galinçoga parviflora, que é uma delícia, prato típico na Colômbia e o Brasil não usa, né? De carurus, de amarantos, de beldroega, sistematizado com uma variedade local melhorada, com sistema de produção para ter uma continuidade na produção, um escalonamento de produção também, não ficar aquela coisa muito esporádica. Então, o diferencial é que a gente faz horticultura com essas espécies, tá? A base de tudo é conhecimento. Tá? Então, hoje em dia, já é fato, já é conhecido, né, que a gente pode consumir alface, espinafre, couve, batata, tomate, mas, por exemplo, em algumas regiões pode não ser comum o espinafre e alguém comer cru. Não é recomendado, porque ele tem teores de oxalato. É só um exemplo de que existem também fatores antinutricionais nas plantas convencionais.
Tá? E esse conhecimento ele tem que ser resgatado. Muitas dessas espécies faziam parte da nossa alimentação, principalmente caipira, né, uma alimentação caipira que usava essas espécies, e que com o avanço das grandes cadeias produtivas, né, a industrialização, depois também a urbanização e a verticalização das urbes, né? Então, porque mesmo nas cidades existiam quintais produtivos. Então a gente perdeu esse conhecimento. Eu diria que quem for fazer tem que buscar o conhecimento. Hoje em dia já existem muitas fontes, muitos livros, muitos sites, muitos grupos de pesquisa. Algumas são bastante fáceis de reconhecer, tá? Então daria para ter uma certa segurança. O local de coleta tem que ser muito criterioso, não pode ser na beira de grandes avenidas, né, com poluição, né, de poeira, de asfalto, esse tipo de coisa, ou onde passam animais que pode ter dejetos, mesmo que a gente já não esteja enxergando, mas urina de animais e tudo. Então, a gente recomenda realmente essa busca do conhecimento através dos grupos e principalmente das publicações que hoje em dia já estão disponíveis por diversas instituições, diversos autores, muita gente craque aí trabalhando com punk, tá? E dá para fazer a busca, tem diversas, desde agrônomos, nutricionistas, gastrólogos trabalhando com isso. Elas têm uma oportunidade de paladar espetacular, realmente temos que inserir isso no nosso conhecimento, temos que resgatar isso e buscando essa segurança. Quem for fazer essa busca, essa coleta, não saia coletando aleatoriamente, busque o conhecimento. Ainda assim, vamos dizer que fez uma coleta, tem alguma dúvida, né, aquele finalzinho de dúvida se é realmente uma beldroega, porque existe, por exemplo, as 11 horas, que se parecem um pouco com a beldroega, mas não são beldroega, só um exemplo. Então você pode, vamos dizer, seria o caso de provar uma quantidade mínima, né, para não ter um nível alto de alguma toxina dentro do organismo. De toda forma, a gente não recomenda isso. E a estratégia que a gente vem usando é disseminação do conhecimento e tentativa, né, de fazer parcerias para que a gente tenha realmente locais seguros para fazer coletas, né, de material propagativo dessas espécies. É um anseio nosso de muitos anos, de mais de 10 anos, há 14 anos que a gente trabalha oficialmente com as hortaliças tradicionais. Antigamente nem existia o termo punk. E há 10 anos, agora 11 anos, passou-se a utilizar o termo punk com muita propriedade, com muita visibilidade, e foi muito interessante. Mas o que a gente recomenda é realmente trazer essas espécies para o setor produtivo, ainda que seja o produtivo local, hortas caseiras, hortas domésticas, agricultores familiares, para que a gente tenha segurança da origem. Ótimas dicas para a gente incrementar a alimentação de forma segura e bastante saudável.